Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado a divulgar tudo que se refere à mecânica leve. Roçadeiras, motosserras, sopradores, motores de popa, cortadores de grama, enfim, tudo que tem a ver com mecânica de pequeno porte. Hoje vamos conversar um pouco sobre diagnóstico, certo? Eu vejo fazer bastante um teste, por exemplo, quando a máquina, seja roçadeira ou motosserra, está oscilando a lenta. Ele não mantém uma lenta parelha. Você faz funcionar, ele dispara, tudo normal, mas a lenta às vezes fica um pouco mais baixa, um pouco mais alta por conta. E eu vejo muito fazer um teste para saber se tem entrada de ar em certo lugar da máquina. E eu acho que esse teste aí está, na minha opinião, é um teste que não dá certo. E vou mostrar por que agora para vocês. Certo, uma das principais causas de oscilar a marcha lenta de uma máquina, um motor dois tempos, é justamente uma entrada de ar, seja nos retentores do virabrequim, em alguma junta de bloco, cilindro de motor. Então, uma entrada de ar pode sim fazer mudar a lenta, fica oscilando, certo? Eu vejo muitas vezes também. Primeiro, o teste de estanquidade é fundamental, certo? Fazer o teste de estanquidade para eliminar uma entrada de ar que esteja provocando essa oscilação. Mas depois eu vejo muito fazendo esse outro teste aqui, ó. Eu tenho esse descarbonizante, pode ser de qualquer marca, fazem funcionar a motosserra, a roçadeira e borrifam um pouco de produto entre o carburador e a base do carburador, a brida. Eles entendem que se a máquina mudar a marcha, quando borrifa produto aqui atrás do carburador, mudar a marcha é porque a máquina tem uma entrada de ar. E aí o pessoal fica encucado com isso aí, tentando resolver, dar um jeito nessa entrada de ar e não consegue. Trocam junta, trocam conexão, que é aquela borracha que liga nas steel, que liga o motor com o carburador, brida do carburador, ou base do carburador, colocam tudo novo, montam de novo, fazem funcionar, a máquina continua oscilando, fazem o teste aqui de novo, morre. E eles simplesmente não entendem. Tudo novo, junta, brida, conexão, mesmo assim, continua acontecendo isso. E é que, na verdade, tá? Quando você faz isso aqui com a máquina funcionando e ela morrer, ou baixar muito a lenta, ou chegar a morrer, é normal, é totalmente normal, vai acontecer sempre, certo? Só para mostrar para vocês, certo? Vamos lá fora, eu vou fazer algumas demonstrações práticas e eu vou explicar por que acontece isso aí e também quais são as outras causas da máquina ficar oscilando, além de uma entrada de ar, certo? Vamos lá. Certo, vejam bem. Essa aqui, uma 362, é uma máquina com carburador eletrônico, tá aí o solenoide dela. Aquele que não usa agulhas para regulagem, certo? Essa máquina é nova, bem pouco usada, é nova. A lenta dela está perfeita, está impecável, certo? Essa aqui, uma Vulcan VSL 550, também máquina nova, funcionando perfeitamente. E a minha 220, uma máquina mais velhinha, mas porém uma lenta exemplar funcionando perfeitamente. E agora vamos fazer o teste, vamos fazer funcionar primeiro a 220.
Percebem? A lenta está um reloginho, está ótimo. Agora vejam o que acontece quando eu borrifo aqui atrás, ó, entre o carburador e a base dele, o que vai acontecer? Tá aí. A máquina morre na hora. E vai acontecer sempre isso aí, certo? Vocês veem, se tivesse uma entrada de ar realmente aqui atrás, essa máquina oscilaria a marcha dela, agora não teria essa lenta perfeita que ela tem em qualquer posição. Agora, olha aí. Aí, morre. E vai acontecer sempre. Se a máquina é zero, vai acontecer a mesma coisa. Aqui, ó, a 362. Mesma coisa. Aí. Morre. Uma máquina que tem uma lenta ótima, excelente. Essa máquina aqui é Metronic. Ela pega fria e está em 2.800 RPM. Você trabalha com ela, está quente, está em 2.800 RPM, é lenta. Porém, você borrifa esse produto na conexão do carburador, acontece isso aí. E certo, vocês viram aí, né? Máquinas novas, sem nenhum problema, marcha lenta exemplar. Vocês borrifam esse produto entre o carburador e a brida dela, ou perto do carburador, morre. Não é aqui, tá? Não é nesse lugar. Vocês viram bem, eu foquei bem a câmera, é aqui nesse lugar que eu borrifei, certo? Ou perto da agulha e ele morre. E não quer dizer que tenha entrada de ar, não quer dizer que esteja com a brida quebrada. Por quê? Porque a máquina é nova e está funcionando bem, não está oscilando lenta. Mesma coisa que a 220, é uma máquina mais antiga, mas ela funciona com um reloginho. Mantém uma lenta exemplar. Aquela máquina é minha, certo? É bem antiga, mas eu mantenho ela sempre com revisão em dia. Então, é simplesmente para orientar a vocês, cuidado com esse teste, certo? Tem uma máquina que não está emparelhando a lenta, está oscilando. Não adianta fazer esse teste, tá? Você vai ficar louco tentando evitar que a máquina morra quando borrifa e não vai conseguir, achando que o problema está aí e não está aí, certo? Na maioria das vezes não vai estar aí. Pode acontecer uma casualidade, você borrifa, a máquina morre, você vai olhar, tem uma junta rasgada, tem uma brida quebrada, você troca e fica boa, certo? Mas aí você ficou boa, você já não testou novamente, porque se você testasse outra vez com aquelas peças novas, ia morrer igual, certo? Agora, causas, porque produz oscilação da lenta, principalmente entrada de ar, na maioria das vezes, certo? Por isso eu sempre sugiro, tem uma máquina com uma oscilação na lenta, não está boa, primeiro revisa o carburador, limpe ele, revise a parte
das membranas, se não está resseca, juntas do carburador, veja a regulagem dela se está ok, certo? Por quê? Porque uma regulagem deficiente, por exemplo, uma agulha H, aliás L, muito fechada no limite, ele fica oscilando, fica com uma mistura pobre, ele não fica uma lenta boa, certo? Se você abrir demais, ele fica muito carregado de gasolina, fica uma mistura muito rica. E às vezes você solta o acelerador e ele cai a lenta e morre. Ou você deixa ele na lenta com ele muito aberto, você vai disparar, ele dá uma afogada por excesso e morre. Então, revise carburador, mangueiras, junta, regulagem. Se está tudo certo aqui, faça um teste de estanquidade no motor para ter certeza que não é o motor que está com uma entrada de ar. Você fez o teste de estanquidade, zerou, não tem entrada de ar, compressão boa, tudo certinho, mesmo assim a máquina oscila, então vamos olhar mais de perto nos carburador, certo? Por exemplo, essa linha Valbro aqui, ó. Vejam bem, bomba de combustível. Aqui, ó. A gasolina entra pelo nipple, entra por aqui, seguindo o caminho da gasolina, vejam bem. Ela entra por aqui, sai por esse furo aqui, puxado pela bomba de combustível. Daqui, olha bem, ele levanta essa valvulinha, enche essa câmara, entra nesse outro furo aqui. Tá vendo? Desse furo aqui ele enche essa câmara. Aqui enche de gasolina, vai por esse furo, sai aqui, nesse furinho, olha aí, levanta essa válvula, entra aqui e sai por esse aqui, alimentando esse pocinho que vai alimentar a cuba, certo? Então, o combustível vem, entra aqui, passa para esse aqui, vem aqui, esse aqui e sai aqui e enche esse pocinho para alimentar a cuba, para manter o nível da cuba e a máquina funcionando. A membrana da bomba aqui fica pulsando essa parte aqui, sobe e desce à medida que o motor funciona, por conta do duto de impulso que vai ligado nesse nipple e produz um vai e vem de ar, fazendo ele vibrar, e com isso ele bombeia o combustível. Até aí tudo bem. Ele enche a cuba. Porém, esse carburador, além de ele ter esse furo aqui, ó, para encher esse furinho e a cuba, ele tem esse outro aqui. Tá vendo? Esse furinho, aqui dentro, ele tem uma galeria interna, mais ou menos na metade do percurso dele, ele tem outro furinho mais fino. Vamos ver se conseguimos ver lá dentro. Lá tá ele, ó. Tá vendo? Lá dentro. Ele tem outro furinho, mais fino ainda, calibrado. E ele, vocês podem ver que ele vai ligado justamente no duto de entrada de combustível. Por que isso aí? É um retorno. Esse aqui é um retorno para aliviar a pressão na cuba. Em certos momentos a bomba está mandando uma pressão muito alta de combustível e não tem aquele consumo que tem na máquina para baixar o nível da cuba. Então o que acontece? Ele aumenta muito a pressão para não forçar tanto a agulha da admissão, não forçar a agulha e não, às vezes, dar excesso de combustível. Ele tem esse furinho aqui, certo? Que alivia a pressão da linha de combustível. É um retorno. Ele funciona como um regulador de pressão. E aí está a sacada. E nesses modelos de carburador aqui, se entupir esse furo, esse furinho pequenininho aqui, ele pode oscilar a marcha lenta. Às vezes ele dá um excesso de combustível e faz a lenta cair por conta desse furo entupido. E a gente tem muito problemas de fechar esse furinho por conta da nossa gasolina com álcool, né? E a gente já entende isso aí. Então, o que acontece? Ele junta sujeirinha lá dentro e entope. No momento que ele entupiu, vai aumentar a pressão de combustível aqui. Então, atenção, quando vão limpar carburador, vejam se o carburador tem esse furo aqui também, ó. Ele tem um furo de entrada e um furinho do retorno. Se tem, com muito cuidado, veja se está limpo. Esse estava sujo. Tá? Eu peguei para mostrar esse carburador para vocês, ele já estava entupido. Cuidado também na hora de limpar. O furinho é bem fininho, certo? Não agrandem ele,
esse furo é calibrado, se vocês agrandar, pode baixar muito a pressão da parte da bomba e não manter o nível na cuba, então cuidado, certo? Então, esse furinho entupido pode ser um motivo, tá, de a lenta começar a oscilar, não ficar boa, não funcionar direito. Outro problema que pode ser é algum pequeno furo nessa câmara de expansão. Vocês viram que ele trabalha com gasolina desse lado e ar do outro. Se ele tem um pequeno furo aqui, a gasolina que está desse lado, parte dela vai passar para esse outro lado aqui, vai entrar nessa outra câmara aqui e vai bombear gasolina líquida para o cárter do motor. Isso aí vai dar um excesso. Isso aí também afeta a lenta seja motosserra, roçadeira, qual for. Alguns têm o duto de impulso aqui, outros têm o duto de impulso no próprio corpo do carburador, como está aqui, ó, tá vendo? Aqui somente tem que circular ar, somente ar. O pistão desce, o pistão do motor, ele empurra ar, o pistão sobe, ele puxa, e aí ele fica aqui, ele vai e vem fazendo a membrana vibrar, pulsar para puxar gasolina. Se a membrana tem um furinho, vai passar gasolina para o outro lado, tá? Vai sair gasolina por esse furo aqui, e isso aí vai afetar a marcha lenta do motor. Então, aqui trabalha a gasolina, a parte de cima, aqui da tampa, aqui está a tampinha dele, aqui trabalha ar, certo? Gasolina e ar separados. Olha a sujeira desse carburador. Então, muita atenção com esse modelo que tem o retorno. Revisem com cuidado essa membrana aqui, que não esteja furada, certo? Isso aí provoca uma oscilação da marcha lenta. Sempre é bom fazer estanqueidade no carburador, certo? Outra coisa que pode ocasionar variação da lenta, sobretudo nos modelos Valbro. Tá? Esse aqui é um Sama, vamos usar como exemplo. Tem alguns modelos Valbro, assim, primeiro, vocês sabem que ele tem, o carburador tem a agulha L, que regula a lenta, a agulha A regula a alta, certo? A lenta é alimentada, aqui embaixo está, ó. Aqui tem um glicerzinho que alimenta o circuito de baixa, aqui tem um glicer que alimenta o circuito de alta, certo? Então, você regula alta, regula baixa, tranquilo. Mas tem uns modelos, da Valbro sobretudo. Vamos desmontar uma aqui que fica mais fácil para... Esse aqui é Sama, esse aqui. Esse aqui de uma, se não me engano, de uma 382, 381. Perfeito, tá aqui. Então, vejam bem, como a gente estava falando, né? Eles têm um furo para alimentar o circuito de alta e tem outro glicerzinho lá embaixo para o circuito de baixo. Tudo bem. Agora, vem uns modelos que vinha na 039, 310, 360 também, se não me engano, que ele tem o circuito de baixa e de alta compartilhado. Vejam bem, eu estou deixando um cardzinho aqui em cima com um vídeo sobre esse carburador, sobre esse modelo de carburador. O que é um circuito compartilhado? Esse circuito de alta aqui, que está a válvula G, a entrada de combustível e a agulha H, ele tem uma, naqueles modelos tem uma galeria interna que liga esse circuito com o de baixa. E quando esse modelo de carburador, se essa válvula aqui dentro tem uma membraninha, a válvula jet, certo? Se essa válvula jet aqui da trava aberta, que dá passagem de ida e de volta, ele vai afetar a lenta, vai ficar uma lenta ruim, uma lenta oscilando, a máquina não vai emparelhar. Você tenta regular, procura de tudo que é jeito resolver o problema e não adianta, não consegue. Você vai ver, e essa válvula aqui que travou aberta. Eu devo ter uma válvula aqui. Aqui, ó, aqui tem uma. Estão vendo como é?
ele tem uma membraninha aqui dentro, aí, ó, tá soltinha, é uma membrana. Isso aqui é a válvula jet, ele vai encaixado a pressão aqui dentro, certo? Ele vai encaixado aqui, tem essa membraninha aqui, por isso é chamado de válvula jet, é o pulverizador de alta. Então, nas máquinas que tem o circuito compartilhado, certo? De baixa, aqui, de baixa e de alta, que tem uma galeria interna, se essa válvula aqui travar aberta, ele dá problema na lenta, oscila a lenta. E como é que você sabe se essa válvula está boa? Coloca uma mangueirinha aqui. Melhor se a mangueira entrar na válvula, coloca a mangueira. Quando você puxa, ele tem que vir. Quando você sopra, ele tem que travar, indicando que a válvula está funcionando. É com a boca mesmo. Travou. Tá aí, ó. Quando eu sopro, trava, eu puxo, ele vem. Se você sopra e puxa e ele dá passagem, está o problema aqui, certo? Tem que resolver, tem que trocar essa membraninha. Você pode fabricar de uma membrana da bomba de combustível, tem umas membranas desse modelo aqui, mas não desse material, é um material preto, tipo emborrachado da bomba de combustível. Você pode fazer uma membraninha com um vazador pequenininho, de 2,5 a 3 milímetros, e troca essa valvulinha aqui dentro. Essa válvula sai fácil, você dobra ela e ela sai daqui. Você pode encaixar a nova outra vez lá dentro. Essa aqui foi consertada, ó. Essa membraninha aqui, vamos tirar ela, foi trocada. Tá aí, ó. Eu tenho esse material aqui para fabricar. Tá vendo? Porém, você pode fazer também de uma membrana de bomba de combustível, daquele material preto, emborrachado. Funciona muito bem para isso aqui. Depois agarra, dobra ela. Opa. E coloca novamente no lugar. Tem vídeo no meu canal, tá? Eu tô deixando aqui em cima. Tô deixando aqui também, ó, a playlist. E tem mais de 50 vídeos, eu acho, somente de vários modelos de carburador, entre roçadeira, motosserra, soprador. E eu acho que tem em algum lugar aí explicando como trocar essas membranas aqui. Como fabricar elas e como trocar, certo? Ele tem que ficar soltinho aqui dentro, não pode ficar apertado. Se ficar muito justo, muito apertado, ele vai dar falta na hora da aceleração. Então, o que provoca a oscilação da lenta pode ser diafragma da bomba resseco, diafragma furado, regulador ou retorno da bomba de combustível entupido. Em alguns modelos que tem circuito compartilhado da lenta, a válvula jet travada. E como é que você descobre se ele tem o circuito compartilhado? Remove a agulha de alta, essa agulha aqui, coloca o dedão, borrifa o produto aqui. Se sair nos furinhos de progressão, que são esses furinhos mais pequenos aqui, lá dentro, tá? Vamos ver se enxergamos lá eles. Lá dentro, aqueles furinhos lá, se sair lá, ó, naqueles furos, se você borrifar produto, tirando a agulha, borrifar aqui dentro, e sai, e nesses furinhos aqui, quer dizer que o produto entra aqui, além de sair pela válvula jet, ele percorre a galeria interna e sai pelos furos de progressão. Agora, se você injetar produto aqui a pressão e ele não sair pelos furos, quer dizer que não é circuito compartilhado. Até agora, os que eu conheço que tem esse circuito de alta e baixa compartilhado são os carburador Valbro. E uma máquina que oscila muito a lenta dele, cadê o carburador? Tá aqui ele. Tá? E a FS 220, 160 e família que usam esse carburador aqui, ó, da Sama, certo?
Vejam bem, ele não tem um circuito compartilhado. Não, ele tem, tá? O glisser de baixa. Vamos tirar aqui. Aí tá ele, ó. Ele tem o glisser de baixa, ou a entrada de combustível de baixa aqui, que alimenta o circuito de baixa, e o de alta aqui. Ele não tem uma galeria que liga a alta com a baixa. Porém, nesses modelos aqui, se a válvula jet travar aberto, também fica muito ruim a lenta dessas máquinas, essas roçadeiras. Sobe, desce sozinho, vira uma bagunça realmente, certo? Então é isso aí, pessoal. Algumas das causas que fazem as máquinas roçadeiras, motosserra, oscilar a lenta muitas vezes, certo? Nem sempre vai ser uma entrada de ar. Muitas vezes pode ser isso aqui que provoca essa oscilação. Então, daí que está o detalhe de fazer um pente fino, muitas vezes, no carburador. E depois que você pegar a prática, fica fácil, fica simples. Você vai rapidinho no lugar do problema e resolve, certo? E agora, com essa quantidade de álcool que estão adicionando a mais no combustível, a gente vai ver mais esses problemas, tenha certeza disso aí. Certo, galerinha? Então é isso, tá? Estou ficando por aqui. Hoje é sexta-feira. Desejo um ótimo final de semana para vocês. E também eu quero agradecer todo aquele pessoal, todos vocês, por ter participado ontem da live, ter estado presente aqui, ter aparecido aqui na live para ajudar, colaborar e, sobretudo, para dar aquele apoio psicológico. Imagine uma pessoa ou várias pessoas que estão lá passando nessa situação, vem a quantidade de gente que vem, que quer ajudar, tudo mais, que comparece, deixa muitas vezes aquele momento de descanso para estar aqui. Então, isso aí é muito, muito fortalecedor, muito importante. Muito obrigado, agradeço de coração. Certo, galerinha? A gente se vê, então, terça-feira da semana que vem. Forte abraço, um ótimo final de semana para vocês.